temos um período de meditação. Antes de nós orarmos e agradecermos a Deus por tudo que Ele fez durante essa trajetória de 2013. Creio que Deus fez muitas coisas por nós durante esse ano, porque Deus é bom. Nas nossas dificuldades, o Senhor sempre está conosco. Nos nossos dias de felicidade, Ele é aquele que se alegra conosco, né? Ele é um Deus presente em todo o tempo. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Você tem a sua Bíblia, olha aí do seu lado, se alguém tem também, se está amparado com a palavra de Deus, senão você ajuda, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 19, uma mensagem breve. Nós estamos chegando às 11h27. Passou rápido esse ano, hein? Jesus. E graças a Deus que nós estamos juntos aqui nessa noite. Amém. Glória a Deus. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diaconisa, um pouquinho, tá? Porque eu estou bem embaixo do ar-condicionado, eu costumo pregar ali, porque ele não tem vento. Versículos 2 e 3. Quem foi Zaqueu? Zaqueu, ele foi uma pessoa talvez conhecida de todos nós. Quando nós passamos pela escola bíblica infantil, eu não passei, né? Mas as crianças que passam, e muitas pessoas que veem histórias infantis, têm a oportunidade também de se deparar com a história de Zaqueu. Não é história, é história, né? Então, Zaqueu, ele foi um homem de pequena estatura, de acordo com as histórias infantis, mas também ele foi um homem muito conhecido pelo testemunho de fé que ele deu. De acordo com o texto, Zaqueu, ele foi um homem bem sucedido materialmente. No versículo 2 diz que ele era um homem rico. Aqui havia um homem chamado Zaqueu que era rico. Ele era também chefe de publicanos. Publicano significa aquele que é cobrador de impostos. Então ele estava no topo da sua hierarquia profissional. No mesmo versículo 2, o texto ele nos diz que ele era cobrador de impostos na cidade de Jericó. Contudo, este homem bem sucedido, este homem que era rico, ele ascendeu na sua carreira profissional, ele também era um homem solitário. Assim como muitas pessoas que ocupam posições de importância, o motivo principal para a aproximação das pessoas até Zaqueu era talvez o interesse material por causa do dinheiro, ou por causa do trabalho, porque se ele era chefe, ele tinha condições de proporcionar serviço para aqueles que precisassem. Também pelo fato de ser rico, ele tinha influência social e influência política. Normalmente as pessoas que se aproximavam de Zaqueu estavam buscando alguma coisa, e ele sempre com a antena ligada, pensando, talvez estão querendo alguma coisa de mim, e até mesmo duvidava que ele poderia ser um dia bem-quisto, ou amado, ou até mesmo querido de uma maneira sincera por alguém. Ele também era um homem frustrado com as riquezas, porque o objetivo principal, quando nós buscamos por uma estabilidade financeira, é a nossa satisfação. Agora, o dinheiro, ele compra muitas coisas, mas também ele pode nos afastar de termos relacionamentos sinceros e também de sermos amados sinceramente pelas pessoas. Não porque elas têm interesse, mas porque muitas vezes nós
mantemos reservas, até mesmo pelo medo. A sociedade de Jericó, ela precisava de Zaqueu, mas ela não gostava de Zaqueu. Precisava porque Roma precisava recolher os seus impostos, eles precisavam de um representante legal ali naquela cidade. Mas eles não gostavam, porque diante do povo judeu, ele era um traidor. Ele estava usurpando os bens daquela sociedade. Ele era considerado um mal necessário. Nós podemos imaginar o tamanho da frustração daquele homem. Em vez de ser amado pelo seu povo, ele era considerado como um mal necessário. Imagine a dificuldade da sua existência. Ele era um homem que buscava algo mais para a sua vida. O que levaria uma pessoa na posição social de Zaqueu a subir em uma árvore somente para ver Jesus? O que você pensa disso? Se ele estivesse plenamente satisfeito com a sua vida, você acha que ele subiria em uma árvore? Que ele se exporia a uma situação ridícula? De modo algum. Ele não faria isso. Mas é porque ele sentia que precisava algo mais na sua vida. Zaqueu, ele foi ver Jesus, pois intuitivamente, instintivamente, sabia que algo faltava em sua vida e que talvez somente Jesus pudesse lhe mostrar. A sua aparente curiosidade era o sinal de que ele tinha um vazio profundo em sua alma e que somente Deus pode preencher. Versículo 5. Vamos observar um pouco mais à frente. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho que ficar em sua casa. Jesus, naquele momento, ele escolheu Zaqueu. Ele escolheu estar com Zaqueu. Jericó, naquele tempo, era uma das cidades mais belas da região da Judéia. Marco Antônio, que foi imperador romano e general também, ele preparou a cidade de Jericó como um presente a Cleópatra, que foi a sua enamorada. Herodes o Grande faleceu naquela cidade. Era a cidade favorita dos sacerdotes para as suas residências. Jericó era uma cidade muito bela, muito arborizada, muito bem edificada, e todo mundo queria estar naquele lugar. Contudo, mesmo com a presença de tantos religiosos, mesmo dentro de uma cidade próspera, uma cidade bonita, uma cidade segura, mesmo nessas condições, e mesmo estando numa cidade cercada de homens de fé, aspas, nós vemos que Jesus, ele escolhe a residência de um publicano para passar a noite. Ele escolheu justamente a casa de Zaqueu. Certamente ele sabia que não era uma pessoa digna de se aproximar do mestre. Toda a elite religiosa do seu tempo ali naquela cidade era bem clara em discriminar todos os cobradores de impostos. Desprezava, olhava torto, passava, fazia que não via. Eles eram bem claros em dizer que eles eram pessoas não quistas, não bem queridas. E ele sabia muito bem qual era o seu lugar. Ele era um cobrador de impostos. Ele era uma maldição para o povo. A escolha de Jesus nos mostra mais uma vez que ele veio apresentar o evangelho da graça àqueles que eram necessitados. Não veio para aqueles que se julgavam justos, ou para aqueles que se julgavam os melhores espiritualmente, mas ele veio socorrer, ele veio resgatar aqueles que necessitavam de uma mudança de vida. Por sua fama, a sua estadia, a estadia de Jesus, seria extremamente apreciada por qualquer pessoa. Qualquer um ia querer receber Jesus em sua casa. E Jesus, ele sabia disso. Ao olhar para Zaqueu, ele percebeu em seu coração que ele estava aberto a ser transformado e que algo novo poderia acontecer naquela pessoa. Então, concedeu a Zaqueu o privilégio de hospedá-lo naquela noite. Jesus, ele olhou para Zaqueu e olhou por detrás da sua condição de publicano. Ele enxergou o pecador necessitado que, por ser socialmente desprezível,
ele tinha também uma aparência de corrupção, ele era desprezado, mas o Senhor enxergou por trás dele alguém que poderia ser transformado. O amor de Jesus, ele foi capaz de ressuscitar um bem que estava ali armazenado e talvez Zaqueu já não soubesse mais colocar em prática. Despertou no coração de Zaqueu uma nova pessoa quando Jesus entrou em sua vida. Zaqueu foi tocado pelo Senhor Jesus Cristo. Versículos 6 a 8, leamos. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Nesse texto nós podemos observar o tamanho da transformação que Zaqueu sofreu. Jesus entrou em sua vida e ele foi transformado. Zaqueu, logo no versículo 6, ele agiu rapidamente para não perder a oportunidade e fez tudo com muita alegria. Ele recebeu em casa não com pesar, mas ele recebeu com muita alegria. Afinal, não é todos os dias que Jesus passa na cidade e resolve entrar na porta da sua casa. O Espírito Santo deu a ele essa sensibilidade para saber quem era aquele homem, para entender o que aquele homem poderia fazer por ele e por sua família. No momento que Jesus começa a agir na vida de Zaqueu, todas as vozes que constantemente estavam perseguindo a Zaqueu, que o desprezavam, que o criticavam, começaram a falar novamente, aqui no versículo 7. Vejamos. Ao ver isso, todos criticavam, dizendo: ele vai ser hóspede de um homem pecador. Pessoas, irmãos, usadas pelo diabo para desmotivar e tentar nos afastar da presença de Deus. Este pecador indica corrupto. Se Jesus soubesse da sua vida, certamente não entraria na sua casa para se hospedar ali. Ele não iria querer entrar. Ele não queria entrar. E ainda falavam talvez: Zaqueu, fala para o mestre agora tudo que você fez de errado, Zaqueu. Conta para ele aí agora. Você não é pecador? Fica tomando dinheiro de todo mundo? Você é um cobrador de impostos? Traz o seu povo. Conta agora para Jesus quem você é, Zaqueu. Ficavam lá tirando sarro de Zaqueu, né? Tentando envergonhá-lo. Mal sabiam que foi por isso mesmo que Jesus foi para casa. Foi por saber quem era Zaqueu e o tamanho da obra que ele poderia fazer em Zaqueu, que ele decidiu hospedar-se em sua casa. Porque ele sabia que poderia dar para Zaqueu uma nova história. Eles não queriam perdoar os erros de Zaqueu. E também não queriam que Jesus perdoasse os erros de Zaqueu. Eles armazenavam aquele sentimento, mas eles queriam que Jesus soubesse de todos os seus problemas e o envergonhasse publicamente. Era isso que eles estavam pensando. O diabo sempre levanta, irmãos, uma multidão para murmurar quando Jesus resolve ter misericórdia, quando Jesus resolve perdoar e quando Jesus resolve transformar a vida de alguém. As vozes gritavam: não tenha misericórdia deste homem. Não tenham misericórdia de Zaqueu. Ele tem que pagar pelo que faz. Eles estavam falando. A multidão falava. E Jesus simplesmente ignorou aquela multidão, para lhes mostrar que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E ele também transmitiu confiança para Zaqueu, e Zaqueu que se sentiu encorajado e confiante. E ele disse: certamente Jesus quer ir para minha casa. Ele quer ir mesmo para minha casa. Então vamos embora, Jesus. O amor incondicional de Jesus e sua presença restauradora impactaram tanto Zaqueu que ele foi profundamente tocado. Zaqueu, que somente conhecia a companhia dos judeus que o acusavam, dos funcionários que tinham interesse nele, dos políticos corruptos que queriam os seus favores, pela primeira vez na vida,
ele teve a chance de se encontrar com alguém totalmente diferente. Jesus, ele não precisou de dar uma aula de teologia, ou então usar argumentos convincentes para poder convencer Zaqueu de que ele era filho de Deus. Jesus simplesmente amou Zaqueu. E simplesmente Zaqueu creu em Jesus. Comparado com o ambiente social onde Zaqueu frequentava, quando ele bateu os olhos em Jesus, ele entendeu que era óbvio que Jesus era uma pessoa diferente. Ele não era como os outros. Ele era uma pessoa diferente, digna de confiança e digna do seu apreço. Em poucas palavras, ele reconheceu que precisava desesperadamente de Deus. E ele creu que o Senhor lhe daria uma nova chance em sua vida. Versículo 8, nós começamos a observar a mudança e a transformação na vida de Zaqueu. 19:8. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Zaqueu logo depois de conhecer a Jesus, ele já apresentou os primeiros sintomas de uma vida transformada. Ele começou a falar para o mestre. Vamos parafrasear aqui o que ele estava conversando com Jesus. Vê, Senhor, tu estás vendo a minha casa, estás vendo essa sala onde vocês estão assentados? Olha, mestre, eu reconheço que eu tenho muito mais do que eu preciso, enquanto muitas pessoas passam por dificuldades. Eu reconheço, Senhor, que eu fui egoísta todos esses anos. Pensei que a segurança do dinheiro iria me trazer felicidade, mas hoje eu vejo que eu estava totalmente enganado, porque através do seu exemplo de vida eu vejo que é melhor dar. Afinal, tudo isso vai ficar quando o Senhor me levar para o teu reino. Eu vou manter apenas comigo, mestre, o que é suficiente para eu ter uma vida tranquila. O resto, a metade dos meus bens, eu vou investir na melhoria da qualidade de vida das pessoas pobres. Também reconheço que no contexto da minha profissão, eu fui tentado a agir equivocadamente. Prejudiquei pessoas com cobranças indevidas. Eu não deveria ter feito isso, Jesus. Eu não deveria ter feito isso. Eu fui corrupto. Reconheço e eu me arrependo. Agora, eu pequei, não foi contra homens. Eu pequei contra Deus. Perdoa-me, mestre. Eu vou devolver todo o meu ganho ilícito. E eu ainda vou indenizar 4 vezes mais as pessoas que eu prejudiquei com a minha má conduta. Nenhum texto indica que Jesus tenha lhe mandado fazer isso. Se você buscar em outros lugares, outras referências, você não vai encontrar em nenhum lugar Jesus falando para Zaqueu: agora, Zaqueu, que você se converteu, dá aí metade do que você tem, né? Se você, todos os que você roubou aí, vai indenizar todo mundo. Você não vai encontrar em nenhum lugar Jesus falando isso para Zaqueu. Mas ele mesmo, no seu coração, é que sentiu isso. Jesus simplesmente quis entrar na vida de Zaqueu. Ele simplesmente pediu para Zaqueu o hospedar uma noite. E ele entrou na sua residência. Ele ficou ali com Zaqueu. E quando Deus, irmãos, Ele entra na nossa vida, a mudança, ela é natural. O dia que Jesus entrou na minha vida, foi natural a transformação, foi natural a mudança. Eu entrei naquele culto, naquele templo, convicto de que eu não iria nunca ser crente na minha vida. Foi numa quarta-feira, dia 12 de março de 1990, lembro até hoje. Fui numa reunião de oração, eu fui conhecer a igreja, meu pai e minha mãe insistiram para eu ir. Eu era seixonoye, eu era meio espírita, eu gostava dessas coisas. Eu entrei naquela igreja, naquela noite, com a intenção de simplesmente respeitar um convite dos meus pais. Ouvi a palavra de Deus, o Espírito Santo me converteu, e ali então eu aceitei Jesus. Eu saí meio atordoado naquela noite de carona com os jovens também, que eles já me pegaram, jovens que consolidam jovens, né? Eles já me pegaram, a irmãzinha, né?
toda simples, colocou no fusquinha velho dela, mais 2 irmãos lá dentro. Vai embora, irmão. Ela dirigindo toda doidinha, olhando para trás e falando, eu olhando para trás e falando assim, ó, você não entende hoje, meu irmão, o que aconteceu na sua vida. Mas vão se passar 3, 5, 10 anos, você vai olhar para trás e você vai ver o que Jesus fez na sua vida. Aquilo ficou marcado na minha cabeça. E hoje passaram-se 23 anos desde que Jesus me chamou. Desde que Jesus entrou na minha vida. E quantas coisas Ele fez, irmãos. E fez para melhor. Eu não digo para vocês que eu não tenho problemas. Tenho problemas. Todo cristão tem problemas. E todo aquele que quiser viver piamente a fé em Cristo Jesus vai ter dificuldades. Porque vai bater de frente ao sistema, ao mundo, a costumes que são anticristãos. Mas eu te digo uma coisa, a melhor opção que você pode fazer é aceitar a Jesus em sua vida. Ele quis fazer a vontade de Deus de uma maneira natural. A partir daquele dia, Zaqueu já não foi mais a mesma pessoa. Ele tinha gratidão em seu coração. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. E ele sabia o que Jesus estava fazendo por ele. E Jesus simplesmente entrou em sua vida, o perdoou e o transformou. O texto de Lucas 7,47 também nos diz que quem há muito é perdoado, muito ama. Irmãos, não pensemos que nós somos pessoas boas e que Jesus só veio completar a nossa bondade. Mas nós somos pecadores, nós somos réus de morte. Nós precisávamos desesperadamente da presença de Deus em nossas vidas, senão seríamos condenados. É o maior presente que Deus poderia nos dar. E ele ficou muito agradecido a Jesus, e ele quis ser uma pessoa diferente. No versículo 9, disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Filho de Abraão, não porque fosse da linhagem judaica, não porque fosse um homem que nasceu dentro de uma das 12 tribos de Israel, não, mas porque ele creu em Deus e ele agiu como filho de Deus. Concluindo essa mensagem, quais são as lições que nós podemos extrair desse texto para iniciarmos o ano de 2014? Temos muitos objetivos, irmãos. Nós, no momento das férias, no momento do ano novo, é o momento que você para de trabalhar, aí você começa a fazer aquela avaliação, né? O que foi que eu fiz? Aí nós entramos naquele processo reflexivo, né? Aí começamos a pensar, o que foi que eu fiz? Será que eu aproveitei bem esse ano? Ou então simplesmente o ano passou, eu vivi, né? Ou então eu tive um cristianismo de sobrevivência, né? Eu não tive aquela comunhão com Deus, simplesmente sobrevivi na fé. Nós passamos a fazer uma análise. Será que eu investi bem? Será que eu trabalhei bem? Juntei algum dinheiro? Prosperei? O que foi que aconteceu comigo nesse ano de 2013? É um momento de reflexão. E é um momento também de traçado de metas. O que eu não fiz nesse ano, eu gostaria de fazer no ano que vem. Eu gostaria de fazer melhor. Talvez de ter outra chance. Nós temos muitos objetivos. Mas o que realmente pode encher a nossa vida com alegria e com significado é a presença de Deus. Por isso eu dou um conselho para os irmãos: em 2014, busque mais a presença de Deus. A presença de Deus é como um vaso que estava com uma água suja e você coloca água limpa corrente. Ele vai entrando e vai limpando, e na medida que aquela água começa a correr e não para de correr e transborda, daqui a pouco todo aquele vaso vai estar limpo. Muitas vezes nós lutamos tanto contra os desejos da carne, lutamos tanto contra aquilo que desagrada a Deus, mas irmão, a resposta mais fácil para você é: encha-se da presença de Deus. E você vai se tornar uma pessoa limpa no Espírito. Você vai conseguir vencer o pecado de uma maneira muito mais simples. Teremos muito mais da presença de Deus em 2014, de acordo
com a vontade de Deus. Jesus ele não pediu para Zaqueu deixar de ser cobrador de impostos. Olha aqui esse texto. Jesus ele em um momento falou para Zaqueu: Zaqueu, sai da coletoria, sai do teu emprego, agora você vai me servir. Aonde? Em casa? Não, ele não falou isso. Ele não mandou Zaqueu sair da coletoria, mas o Espírito Santo ensinou a Zaqueu a ser um cobrador de impostos justo, a ser uma pessoa justa, a exercer a sua profissão para a glória de Deus, com justiça. Então, outro objetivo para nós em 2014, exerça a sua profissão, o seu trabalho, com justiça, para a glória de Deus. Aproveite também este momento agora de pausa, né, para você refletir, reorganizar a sua vida, os seus pensamentos, as suas ações e colocar a Deus em primeiro lugar. Talvez ele não tenha estado em primeiro lugar nesse ano, mas certamente Jesus quer estar em primeiro lugar na sua vida. Ele quer ter primazia na sua vida. Aproveite para reorganizar o seu tempo e aproveite também para organizar na sua agenda um tempo para cultivar a sua fé. Se você quer cultivar aquilo que Deus te deu, qual o presente maior que o Senhor nos deu? O Senhor nos deu a fé. A fé não procede do nosso coração, não fomos nós que cremos em Jesus, mas foi Ele que despertou a fé no nosso coração. Se dependesse de nós, nós estávamos extraviados e perdidos, separados de Deus. Nós não queremos saber de Deus. O homem natural não quer a Deus, mas ele recebe um presente, e esse presente chama-se fé. E a fé, ela precisa ser cultivada, senão ela se torna uma semente inócua, uma semente estéril. Vai existir somente ela. A semente da fé que foi nos dada, o seu presente, precisa ser cultivado. Vamos cultivar a fé nesse próximo ano. É uma meta que eu lanço para a igreja. Vamos cultivar a fé nesse próximo ano. Como nós vamos avaliar? Irmãos, vamos analisar se nós temos fome de Deus. Analise se você tem fome de Deus. Vamos trazer aí para a influenza, né? Quando nós estamos doentes, qual é o primeiro sintoma que você adquiriu uma enfermidade? Você perde primeiramente a fome. Você perde o seu apetite. Sabe qual é o primeiro sintoma de que nós estamos adoecendo na fé? É quando nós já não temos mais apetite pelas coisas de Deus. Não temos mais desejo de orar. Não temos mais desejo de ver a palavra de Deus, de ler, de conhecer a Jesus. Não temos mais interesse pela comunhão com os irmãos. Tudo isso perde o sentido. Nós estamos perdendo o apetite pelo reino de Deus. Significa que estamos adoecendo na fé. Agora, assim como o Zaqueu, tudo que nós precisamos é da presença de Jesus. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ter fome de Deus no nosso próximo ano. Use desse tempo para que você possa reorganizar a sua mente em Cristo e fazer propósitos melhores e maiores para o ano de 2014. Pense desde já: eu quero que o Senhor tenha primazia na minha vida. Assim como Zaqueu, em 2014, entre na presença de Deus e deixe o Espírito Santo guiar você em todos os seus passos, em todas as suas decisões e no seu caminho. Seja mais amigo de Deus, ore mais, seja mais pertinho de Jesus, e você vai ver e vai sentir a alegria que Zaqueu sentiu naquele dia, enchendo seu coração ao ponto de transbordar em uma nova existência. Amém? Vamos orar agora. Chegamos a 5 para meia-noite. Gostaria de convocar os irmãos para que nós oremos agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós nesse ano de 2013. Agradecer pelos benefícios, agradecer pelas dificuldades, porque nas dificuldades nós também aprendemos muitas coisas, é pedagógico, e nós crescemos na presença de Deus. Amém?